Vamos lá. Tá, então só para fechar a parte da disciplina, a gente começou falando de métodos de ordenação, o método de ordenação tem nos acompanhado desde o começo, certo? A gente tem falado bastante sobre isso daí. E a gente, bem, quais métodos a gente viu? Só dá uma relembrada aí para mim. Quais métodos a gente viu até agora? Insertion, Selection, Bubble, Quick, Merge, Shell, Heap, Radix e Counting. Esses aí seriam os 7 métodos que a gente viu. Esses métodos, eles dão meio que uma passada geral em todas as coisas que a gente precisa ver quando você está trabalhando com método. Mas existem várias outras possibilidades também, existem vários outros métodos disponíveis, certo? Tem método com características que, assim, mais sutis, que não são tão relevantes assim, mas que são interessantes em um problema específico, você dá uma olhada. Eu peguei aqui uma lista com na verdade isso aqui é do Geek for Geeks, né? E aí temos uma sequência aqui de vários métodos de ordenação que a gente tem, alguns são o que a gente viu aqui em sala, o Selection, Bubble, Insertion, Merge, Quick, a Heap, Counting, Radix, Shell, tá aqui, mas tem vários outros métodos aqui que a gente acabou não vendo. Bem, a gente poderia fazer uma disciplina inteira de métodos de ordenação, mas eu acho que vocês não teriam paciência para a gente ficar o tempo todo falando de mais métodos, porque agora os métodos começariam a ficar mais repetitivos, mas existem alguns métodos que são interessantes de vocês saberem da existência, tá? Existem alguns métodos que são os métodos, assim, divertidos, né? Tipo o Bogosort, que você já tem falado algumas vezes. O Bogosort é você embaralha e verifica se está ordenado, embaralha e verifica se está ordenado, embaralha e verifica se está ordenado, até que chega uma hora que ele vai estar ordenado, certo? Esse método é um método que tem complexidade fatorial. Uma hora ele, sei lá, nem sei se é fatorial, sei lá que complexidade é essa, mas uma hora vai estar ordenado. Você tem que ser muito azarado para ele não ordenar um dia, tá? No melhor caso é uma. Se você for muito sortudo, você vai ordenar na primeira. A primeira já vai estar pronto, tá? Tem um que eu acho bem legal, que é o Sleep Sort. O Sleep Sort. O Sleep Sort, ele... Como é que funciona o Sleep Sort? Vamos implementar. Eu vou implementar o Sleep Sort em Ruby, tá? Então, porque a gente não tem tempo, eu não vou conseguir mostrar isso aqui usando threads em C, mas eu acho que eu sei como é que funciona threads em Ruby. E aí vocês vão ver aqui. Qual é a ideia do Sleep Sort? Então, it. Isso aqui, na verdade, esse it aqui é como se eu estivesse fazendo um for threads. Aqui eu vou fazer. Ligado que a gente não tá vendo a sua câmera não, né? Muito bom. Eu estou apresentando aqui loucão e vocês nem para avisar. Vamos lá, então. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar a tela, então. Ok. Temos aqui o Threads. Tá, agora vocês estão vendo a tela, certo? Certo. Bom, então beleza. Então, ele vai... Eu só vou explicar como é que ele faz aqui, o Sleep. O Sleep é só divertido, não serve para nada, mas é legal. Bubble. Não fala assim do Bubble. O Bubble é o carinha que mais se dá bem quando o vetor já está ordenado. Serve para nada. Sei lá, vai que você é contratado por ordenar vetores ordenados. Certo? Eu vou explicar, por exemplo, mais ou menos o que funciona, o que está acontecendo aqui no código em Ruby, tá? Eu estou criando uma thread. Se vocês já viram programação com thread, vocês sabem mais ou menos o que significa isso. Thread, você cria uma outra linha de... Você não fica... A thread, ela não fica parada esperando o programa, aquela parte terminar, ela simplesmente abre e vai deixar
outro processador cuidando disso, fazendo alguma outra coisa, tá? Mas basicamente o que ele faz aqui? Ele cria uma thread para cada valor que eu tenho no vetor. Ó. Então, para cada valor no A, então o x é o valor que eu tenho no A, faça o quê? Durma durante x segundos e depois imprima x. Certo? Nossa. Esse é o sleep sort. Eu vou pegar e vou rodar o sleep sort para vocês verem que ele funciona. Cara, é certo? genial, é Olha genial. lá, olha lá. Beleza? Estão vendo ali no cantinho? Conseguiram ver ou não? Por favor, pessoal, viram ou não viram? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o final, o cantinho aqui da minha tela. Dá pra ver, sim. 1, 3, 3. Isso. Mas, ó, repara, eu vou colocar aqui outro valor, tá? 8. Então, o que ele faz? Ó, ele dorme durante X segundos e depois ele imprime o X. Então, beleza, tá lá. Quando o 1, ele dorme 1 segundo, imprime o 1. Quando ele vai imprimir, por exemplo, 5, ele já imprimiu todo mundo que tem valor menor do que 5. Certo? Então ele vai pegar e vai imprimir o 5 ali e sabe que vai sair todo mundo na ordem. Esse daqui é o sleep sort. Acredita? Ordena. O sleep sort ordena. Você pode falar, não, mas aí eu vou ter que demorar 1 segundo. Eu acho que o Ruby aceite que eu durma centésimos de segundos. Vou ver. Olha lá. Dormindo centésimos de segundo, ainda assim ele vai funcionar. Beleza? E está imprimindo. Agora, se eu quiser fazer por, sei lá, muito rápido, ele tem que dormir muito pouco, aí ele já bagunça, entendeu? Porque daí ele não dorme tempo suficiente para na hora que ele está imprimindo um, ele saber que o outro já foi impresso. Então ele tem que ser, sei lá, eu acho que talvez na base do milissegundo, sei lá, ainda não, ó, o 3 saiu fora de ordem. Então tem que dormir mais. Centésimos de segundo, ele está funcionando. Ele dorme alguns centésimos de segundo e consegue imprimir, tá bom? E se tiver 2 com o mesmo valor? Não tem problema, ele vai imprimir um dos dois. Eu não consigo garantir que ele é estável, né? Ele vai imprimir um dos dois, bola para frente. Beleza? Nunca use esse algoritmo para nada também não, porque ele é só mais divertido do que qualquer outra coisa. Só para você ver que tem formas diferentes de você pensar o mesmo problema, certo? Qual é a complexidade disso? A complexidade disso eu acho que seria o maior valor, certo? A quantidade de tempo que ele demora é O do maior valor, do max de valor que ele tem lá, porque é o máximo de tempo que ele vai dormir para poder imprimir, certo? Então, se você tiver que imprimir, sei lá, 10 elementos, mas o último elemento é 1000, você vai esperar 1000 segundos até imprimir, ok? Eu não sei se é útil não, cara, é só mais divertido mesmo. Professor, Diga. você falou que esse algoritmo usa threads, então, tipo, para cada thread, ele vai estar fazendo uso de um processador diferente, correto? Mas sim, pode falar. E aí, minha dúvida é se, por exemplo, se esse algoritmo seria limitado pelo número de processadores da máquina. Não é porque tem uma outra coisa também. Uma linguagem que tem thread bem implementada, ela pode ter muito mais threads do que o processador. Contanto que essas threads não estejam ocupadas simultaneamente. Isso aí está ok. Então, nesse caso aqui, por exemplo, como você cria a thread, mas ela já dorme em seguida, então você pode criar uma outra thread, e aí outra thread, e não vai ter nenhum problema, porque basicamente o que as threads estão fazendo? Elas estão dormindo, certo? Então não tem tanto problema não. Você pode ter várias threads, poderia ter milhares de threads aqui que ainda funcionaria, tá bom? Tá, o último método que eu quero falar para vocês é esse Bitonic aqui. Esse Bitonic, ele é um método interessante. Não é tão difícil de implementar. Teve uma edição da disciplina que, inclusive, eu passei para o pessoal dar uma implementada no Bitonic. Qual que é a ideia do Bitonic? O que é uma coisa Bitonic? Uma coisa monotônica é uma coisa que só cresce. Ela vai crescendo, começa do menor e vai até o maior. Uma coisa que é bitônica, ela vai do menor até o maior e depois ela desce de novo até o menor. Então,
você pode imaginar que uma coisa bitônica, deixa eu ver onde que nós temos, aqui, ó, essa última sequência aqui, olha, é uma sequência bitônica, estão vendo? Essa última coluna. É 3, 4, 7, 8, 6, 5, 2, 1. Certo? Isso aqui, essa sequência ela é bitônica. Se você olhar, quando você começa a ordenar, você tem os vetores todos bagunçados, você pode utilizar o método bitônico para separar as coisas de tal forma que você tem aqui, olha, eu tenho agora nós temos duas sequências bitônicas aqui, eu tenho 3, 7, 8, 4, 6, 2, 6, 5, 1. Certo? 5, 1. Então, na verdade, eu tenho duas sequências bitônicas. E aí depois eu comparo, eu pego essas sequências bitônicas e eu junto essas sequências bitônicas aqui, daí ela vai conseguir, faz essa passada, depois você faz essa passada, e aí você chega nessa sequência aqui. E aí, por fim, você vai pegar e fazer uma última passada, certo? Essa última passada, você vai pegar a sequência bitônica que está aqui, essa sequência aqui, que é uma sequência bitônica, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 5, 2, 1. Você vai fazer essa comparação aqui, depois você faz essas comparações, e no final você tem o algoritmo ordenado. Quando você tem a setinha aqui, a setinha ela faz assim, olha, você compara esse cara com esse e troca eles de posição se eles não estiverem ordenados, se eles estiverem fora de ordem, certo? Você troca, você compara e troca, compara e troca, compara e troca. Parece muito complicado para valer a pena fazer, mas o Bitonic, ele tem uma coisa que é interessante, talvez principalmente para o pessoal, mais pessoal de engenharia elétrica do que o pessoal da computação, do BSI ou do BCC. O Bitonic, a ordem das comparações entre os elementos, ela é fixa. Ele faz exatamente as mesmas comparações, não interessa o vetor de entrada. Não interessa o vetor de entrada, ele compara sempre os mesmos caras. Então, se você fizer... A gente fez um primeiro exercício, se vocês lembrarem lá de uma primeira atividade, onde vocês tinham que dizer a ordem com que os elementos eles eram comparados na hora que você estava usando o Shell, por exemplo. Ou Shell não, na época era o Bubble. Eu estava usando o Bubble, em que ordem que os elementos eram comparados? Em que ordem que os elementos eram comparados no insertion? E se você pegasse um vetor de tamanho 8, por exemplo, sei lá, tamanho 8 não, vamos lá, de tamanho 32, esses vetores, a ordem com que os elementos eram comparados dependia dos valores dos vetores. Se eu colocar um vetor já ordenado, dá uma coisa, se o vetor não tiver ordenado, é outra coisa. Se eu embaralhar e colocar outro vetor, vai dar uma outra sequência, vai dar sequências diferentes, dependendo de qual vetor de entrada que eu der. O Bitonic não depende disso. Então, a característica especial do Bitonic ele vai comparar, as comparações que ele vai fazer vai ser essa, ele vai comparar o 0 e o 1, o 2 e o 3, o 4 e o 5, o 6 e o 7. Depois ele vai comparar o 0 e o 2, o 1 e o 3. Ele vai comparar o 4 e o 6, o 5 e o 7. Depois ele vai comparar, quer dizer, essa sequência de comparações que está aqui, ela é fixa. Não interessa, não depende do vetor de entrada. Qualquer vetor de entrada, ele vai fazer exatamente essa mesma sequência de comparações, e no final o vetor está ordenado. E aí você pode ver o que é o seguinte, ele faz essa ordem de comparações aqui, e se a ponta da seta não estiver apontando para o cara maior, você inverte. Então tem hora, por exemplo, que eu pego aqui, por exemplo, o 5 e o 2, e o 5 está depois do 2, mas na ponta da seta teria que estar o 5. Então ele inverte esses dois carinhas aqui. Ok, parece muito complicado, mas ele tem uma vantagem grande, que é, se você tiver que implementar isso num hardware, fazer um dispositivo de hardware para ordenar, tá pronto, cara. É fácil de fazer. Fácil não, é mais simples de fazer. Porque você pode montar as portas, as conexões, a fiação toda ali, por exemplo, você pode montar de maneira fixa. E aí você coloca o vetor que é para ser ordenado numa ponta, e ele vai sair ordenado na outra. Então, esse daqui é um método que é muito legal, é muito fácil de você
Muito fácil não. É o método mais fácil de você implementar em hardware. Você consegue fazer esse método ser implementado em hardware. Ok? Então você precisa... Imagina que você tem que ordenar um vetor fixo. Você tem que criar um dispositivo de hardware que faça ordenação de vetor. De todos os métodos que a gente viu, o que é mais simples de você implementar no hardware, diretamente nas portas lógicas, não estou falando de usar um processador, nada, de implementar diretamente nas portas, vai ser esse carinha aqui, que é o Bitonic, tá bom? Ele é confuso, para falar a verdade, então, quando eu apresentei isso na aula e tudo mais, não foi lá muito bem sucedido, ninguém entendeu muita coisa, e eu acabei me arrependendo de ter colocado a cobrança. Então ficou aqui só mais como uma, vamos dizer assim, uma curiosidade, tá? Deem uma olhada no Bitonic, tá bom? Alguma dúvida sobre o Bitonic? Bem, todas as dúvidas, obviamente, né? Mas só entenderam qual que é o espírito do cara? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem o Gnome Sort. Gnome Sort também é interessante. Vamos pegar. Não é esse. Não é o Gnome Sort, perdão. Tá, bem, deixa quieto. Eu só queria falar sobre último comentário, na verdade, sobre ordenação nessa primeira fase que a gente tem que ver. É o seguinte. Imagine que... vocês lembram do Quick? O Quick não era um cara muito bom? Sim. Qual que era o problema do Quick? Ele tem um pior caso terrível. Tem um pior caso muito, muito ruim. Imagine que eu quisesse fazer uma implementação, eu quero implementar no Quick, mas eu não quero correr nenhum risco de eu cair no pior caso do Quick, certo? Eu gostaria de ter os benefícios do Quick no caso médio, porque na média ele vai ser bom, ok? Mas eu não gostaria de pagar o preço do pior caso do Quick de jeito nenhum, de hipótese alguma. A gente já falou sobre aquele problema, aquela história de você randomizar o pivô, tentar usar um pivô randômico em algum ponto, ok, isso pode funcionar, mas existe uma outra estratégia que a gente poderia pensar para poder implementar o Quick de tal forma que eu garanto que ele não vai ser quadrático, no pior caso, certo? E, nos casos médios, ele vai se dar bem e vai produzir o resultado que a gente espera. Alguém tem alguma ideia de como é que a gente poderia fazer isso? Fazer o radix antes? Não. O que a gente poderia fazer? Tem vários jeitos de fazer, só que na maioria deles você vai gastar muito tempo pra fazer isso. Tipo, é difícil embaralhar um vetor com complexidade 1. Tá, embaralhar o vetor a gente já falou sobre essa técnica também. A gente poderia embaralhar o vetor, se a gente achar uma maneira de embaralhar ele com complexidade 1, estaria meio que resolvido. Mas existe uma outra opção que a gente pode fazer. Começar a ordenar com alguém e depois mudar para o Quick. Quase lá, Bruno. Quase lá. É o contrário, na verdade. A gente começa ordenando com o Quick. Certo? A gente começa ordenando com o Quick. E aí a gente marca, na hora que a gente vai fazendo... Lembra que o Quick ele vai fazendo chamadas recursivas. Certo? Qual que era o pior caso? O pior caso é quando você vai fazer a chamada recursiva, ele, em vez de ir pela metade do vetor, ele vai só por n-1. Ele tira só um elemento do vetor. E com isso, na hora que você está fazendo a chamada recursiva, você pode fazer n chamadas recursivas até chegar no final. Então, se você tem o pior caso é o quê? O vetor, ele é chamado com n, depois com n-1, n-2, e ele é chamado n vezes até que ele pega e consegue, termina, e aí isso aí vai me dar o pior caso. O que a gente faz? A gente passa como parâmetro para o Quick qual é a profundidade de chamadas que ele está. Então ele começa com 0. Se ele chama recursivo, ele pega a profundidade dele mais 1. Então toda vez que eu chamo o Quick, eu passo um parâmetro lá que é a profundidade. Certo? Então essa profundidade vai ser sempre baseada na quantidade de vezes que eu chamei o Quick recursivamente até chegar naquele ponto. Beleza? A gente coloca um contador.
essa quantidade de chamadas recursivas que eu faço do quick, a gente coloca, no contador, não, perdão, a gente coloca um limite para esse cara. Quando a gente percebe que a gente atingiu esse limite, a gente para de chamar o quick e chama um cara que é garantido que é nlogn. Por exemplo, o heap. Então, uma estratégia que a gente pode fazer para fazer o quick funcionar em todo, garantia que ele não vai ter o pior caso quadrático começa com o quick, mas vai contando qual é a profundidade de chamadas recursivas que você tem. Quando essa chamada fica igual a log de n, ou uma constante vezes log de n, não chame o quick mais para ordenar o resto do vetor daí para baixo. Chame o heap. Ok? O que eu consigo com isso? Eu consigo que, bem, o heap, a gente sabe que o heap vai dar n log n. Ele tem aquele comportamento esquisito lá, mas ele dá n log n sempre. Aí você fala, pô, mas aí no caso eu não vou estar sempre chamando o heap? Não, você vai chamar o heap para evitar o pior caso do quick. Isso é uma maneira muito barata de você descobrir que você está no pior caso do quick. E quando você descobriu que está no pior caso do quick, chaveia para o heap. E aí vai com o heap daí para frente. Com isso você consegue ter o melhor caso, o caso médio do quick, certo? Que a maior parte das vezes vai funcionar. Todo mundo vai ser ordenado de boa, rapidão. Mas quando você descobre que, não, cara, eu estou no pior caso, para de chamar o quick e chama o heap. E resolve o problema. Certo? Repara que eu não tenho que chamar o heap para o vetor inteiro. O quick, ele vai pegando partes menores do vetor. Eu chamo o heap para ordenar só aquela parte menor. Tem uma dificuldade que a gente tem que ver, que na hora que você está implementando o heap desse jeito, você tem que pensar que é um heap onde aquela definição de pais e filhos e tudo mais tem que ser ajustada. Certo? Você tem que ajustar aquela definição. Então, é um heap um pouquinho mais elaborado do que a gente está fazendo. Mas é basicamente isso. Redefinir as relações de pais e filhos que eu tenho entre o heap. Tá bom? Tudo bem? Entenderam? Diga. Se sobre aquela estratégia de embaralhar o vetor antes de aplicar o quick, se a complexidade do quick é n log n, eu não precisaria embaralhar o vetor com complexidade 1. Pode ser só, complexidade linear, né? Não, mas, desculpa, mas eu falei que tem que embaralhar com complexidade 1? Não, tem que ser com linear, realmente, você tem razão. Se eu falei com complexidade 1, tá errado. O de 1 tá errado, não é constante. Você tem que... bem, vamos lá, repetindo. Se eu falei que você tem que embaralhar o vetor com complexidade constante, tá errado. Você tem que embaralhar o vetor com complexidade menor do que n log n. Então, linear, por exemplo. Tá? Eu não tenho certeza mais do que eu falei. Eu posso ter ouvido errado também, mas tá tranquilo. Obrigado. Tranquilo? Beleza, mas você tem razão. Qualquer coisa que eu fizer que seja uma complexidade menor do que n log n, tá ok. Eu posso usar isso e boa. Tá bom? Mais alguma dúvida? Beleza? Bem, então é isso, pessoal. Por hoje é só. Vocês têm ainda o trabalho, tem o trabalho 6, o 7 e o 8. O trabalho 8 ainda vai ser sobre ordenação, tá? Aí depois a gente vai pensar em algumas outras coisas para os outros trechos,